Esse último ano, normalmente virada de ano, é um momento de reflexão. E eu estava pensando sobre a minha parentela. Os meus parentes, a maioria deles, há um tempo atrás, gozava de uma realidade muito boa. Um pouco atrás, mais atrás ainda, algumas décadas, a minha parentela vivia em trevas, perdida, até que um dia Deus brilhou sua luz em meus avós e eles se converteram, e posteriormente os meus tios também se converteram. E quando a minha geração nasceu, que foi a geração dos netos, nós tínhamos uma realidade muito boa, onde a reunião da família era um momento de culto, de alegria, de paz, de relacionamento, de ajuda. Tinha ainda dificuldades, mas era um momento fantástico, até que a minha geração cresceu e engrossou o pescoço. Então, muitos dos meus primos saíram da igreja, primos, irmãos, de sangue, e aquela realidade mudou. Meus avós morreram, meus tios envelheceram, alguns se desviaram, e agora, aquela reunião em família, aquele Réveillon, aquele Natal, não era mais um momento para cultuar. Havia alguns remanescentes, mas ficou totalmente diferente. Eu creio, penso eu, que essa realidade se repete em algumas famílias. Se não na sua, possivelmente você conhece alguém que passou por isso e está colhendo, está sofrendo. E diante de um ano começando, como nós podemos reagir a essas perspectivas, lidar com essa situação? Como nós podemos encarar esse novo ano? E hoje eu quero trazer um estímulo para vocês, trazer uma nova perspectiva para que vocês iniciem esse ano, recomecem esse ano, nós servindo, adorando ao Senhor, sabendo que Ele não nos abandona, mesmo quando todos os nossos parentes se corrompem. Então, vamos abrir aqui a Bíblia, em Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11. Gênesis capítulo 11, a partir do verso 10, nos é dito assim: são estas as gerações de Sem. Ora, ele era de idade de 100 anos quando gerou a Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E depois que gerou a Arfaxade, viveu Sem 500 anos e gerou filhos e filhas. Viveu a Arfaxade 35 anos e gerou a Salá. E depois que gerou a Salá, viveu a Arfaxade 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Salá 30 anos e gerou a Éber. E depois que gerou a Éber, viveu Salá 403 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Éber 34 anos e gerou a Peleg. E depois que gerou a Peleg, viveu Éber 430 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Peleg 30 anos e gerou a Reu. E depois que gerou a Reu, viveu Peleg 209 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Reu 32 anos e gerou a Serug. E depois que gerou a Serug, viveu Reu 207 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Serug 30 anos e gerou a Naor.
e depois que gerou a Naó, viveu Serugue 200 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Naó 29 anos e gerou a Tera. E depois que gerou a Tera, viveu Naó 119 anos e gerou filhos e filhas. Viveu Tera 70 anos e gerou a Abrão, a Naó e a Aram. Pronto, vamos orar. Deus amado, Deus poderoso, Deus tremendo, estamos diante do Teu santo trono, Pai, para ouvir a Tua voz. Que o Senhor estremeça os nossos corações, que sintamos a Tua presença neste lugar, que Teu Santo Espírito realmente encha os nossos corações, quebrante o nosso orgulho, que nos dê esperança, nos oriente. Não seja a minha voz, Senhor, que a Tua igreja escute, mas sim ao Senhor. Pai, me usa neste momento como Tua boca. Em nome do Teu Filho Jesus, oramos. Amém. Amados, nós não chegamos em Gênesis 11 de qualquer forma, e Gênesis 11, ele tem uma forma também de ser lido, não pode ser lido de qualquer forma, porque esses nomes provavelmente não significam tanto para vocês hoje em dia. Não se chama Isabel, não se chama Zezinho dos Cocos, não se chama Chico da Cobal. Provavelmente esses nomes para algum de vocês nunca tinha sido pronunciado antes dessa noite. Mas deixa eu lhe dar um pequeno trecho, de Gênesis até Gênesis 11. Lembrando, Deus fez o mundo para que o mundo fosse o seu templo. Todavia, o homem caiu, o homem desobedeceu, o homem se afastou, o homem saiu da presença de Deus e foi expulso do jardim do Éden. Deus então estabelece um plano para restabelecer a sua presença no homem, para reaproximar o homem de Deus, para que o homem possa novamente ter um relacionamento com Deus e servir a Deus como um sacerdote. Todavia, o homem piora, o homem mata inclusive a própria família. Caim mata o próprio irmão. O homem se revolta contra Deus, que não tem respeito contra nenhuma norma ou relacionamento que Deus estabeleceu, a ponto de logo no início do mundo o homem entender que uma mulher não era suficiente e assim ele se torna polígamo e vingativo. A situação é tal que Deus, no capítulo 5, ele ironiza, dizendo que o homem morre por causa do pecado. A genealogia de Adão marca, e morreu, e morreu, e morreu, até que em Enoque Deus salva por ter um relacionamento com Deus, e em Noé nós temos uma nova esperança. Vocês lembram que no final da genealogia do capítulo 5, é dito, interrompe-se em Noé, diz assim, depois que gerou Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Preste bem atenção nessa fórmula, versículo 32. Era Noé de idade de 500 anos e gerou a Sem, a Cã e a Jafé. Todos esses personagens do capítulo 5, como também do capítulo 11, que eu li para vocês, eles geraram filhos e filhas, mas somente 2 personagens têm 3 filhos com nomes destacados, que é Noé e Tera. Mas vamos voltar aqui um pouquinho antes de chegar no capítulo 11. No capítulo 6, nós temos a depravação total da humanidade, a ponto de Deus destruir toda a humanidade com um dilúvio, apenas poupando Noé. E no capítulo 6 nós começamos a história de Noé, onde encerra-se no capítulo 9 com a sobrevivência ao dilúvio e uma nova criação, uma nova aliança, um novo relacionamento com Noé e seus filhos. Agora não havia mais ninguém a não ser a família de crentes.
vocês. Olha só, um mundo novo, nós já pregamos sobre isso. E se vocês não assistiram, busca lá no YouTube. Mas esse novo Adão, Noé, falha. Ele cai em pecado e traz maldição para a sua posteridade. E no capítulo 10, nós temos aí genealogias, o que é chamado de Tábua das Nações, onde é marcado o crescimento da maldade humana. E ainda assim, Deus estava ali. Deus estava poupando a maldade do homem. Os filhos de Noé se multiplicam, mas a maldade também. E nesse ínterim, no final do capítulo 10, nós temos uma informação importante que aconteceu ao longo do capítulo 10, que é a Torre de Babel. A humanidade se une para revoltar-se contra Deus e orgulhosamente viver em pecado. E Deus espalha a humanidade. Até aqui, novamente, nós pensamos o seguinte, Deus deu várias chances. Com Adão e Eva, Deus deu esperança. Com os descendentes de Adão, Deus poupou, preservou, inclusive salvou de uma destruição global com Noé. E em Noé inicia uma nova criação, mas Noé falha, os filhos de Noé falham. E agora? Agora perdeu-se a esperança? Vamos lá, vamos fazer aqui as contas. Ano passado, vocês atingiram os seus objetivos? Aqueles objetivos que vocês tinham de comer menos, de ir mais à academia, de acordar mais cedo, de estudar um pouquinho mais, de aprender uma nova língua, ou talvez aqueles objetivos de bondade, de fazer as pazes com um parente da família, de ir mais à igreja, de oferecer uma cesta básica, de reservar um orçamento para dar um material escolar, ou talvez objetivos de viagem, fazer tal viagem, trocar de veículo. Creio que muitos desses objetivos não foram cumpridos. E aí vocês podem entrar novamente nesse pessimismo. Inicia um ano, para que todas essas metas eu não vou cumprir mesmo? Vamos fazer o que dá. O ano está difícil, a inflação está lá em cima e minha família está mais desestabilizada. E agora? Não temas. Deus ainda está aqui conosco. E nós podemos iniciar e fazer um compromisso de servir a Ele durante todo esse ano, porque Deus não nos abandonou. Voltamos agora para o texto. Vocês entenderam um pouquinho? Agora vamos voltar aqui para o texto. Vocês sabem que genealogia é uma forma de contarmos uma história longa de modo sucinto, de modo encurtado. É como vocês assistissem um vídeo na internet em vezes 2, ou escutassem um áudio do WhatsApp em vezes 2. Aquela amiga manda um áudio para você de meia hora, um podcast, e você não acredita que ela fez um negócio desse. Hoje tem até um negócio de descrever, Mas vocês vão lá e coloca vezes 2. Do mesmo modo, é aqui a genealogia. A genealogia, ela quer nos contar uma verdade na forma hebraica, só que comprimindo, encapsulando a história em um trecho muito pequeno. E se vocês pararem e analisarem, o que se repete aqui é o encurtamento da idade dessas pessoas que viviam em torno de 900 anos, passam a viver em torno de 170 anos. Mas uma outra verdade aqui que vocês podem perceber, que é destacado, é que todas essas pessoas, apesar de seus muitos filhos, mas um é escolhido para fazer uma nova história. Quem é esse um? Quem é esse um? Que é igual a Noé? Seria Abrão. E seria igual a resposta de escola bíblica de criança. É Jesus. Mas no texto seria Tera. Lembra? Noé tinha 100 anos quando gerou Sem, Cã e Jafé. Do mesmo modo aqui, viveu Tera 70 anos e gerou Abrão, Anaó e Arã. Chegaremos lá, capítulo 12. Calma, não fiquem ansiosos, não coloquem o áudio em vezes 3.
chegaremos lá. Bem, Tera, ele é aquela pessoa em que Deus está dizendo, ou pelo menos dizendo narrativamente, que dele sairá um renovo, sairá um recomeço. E aí, como os irmãos já disseram, Abrão, né? Mas calma aí. O que eu quero marcar para vocês é o seguinte: o mundo todo estava perdido. E lembra que Deus disse para Eva que dela viria uma descendência que esmagaria a cabeça da serpente? Lembra dessa promessa? Vocês lembram? Se não lembra, eu posso ler. Vamos voltar lá em Gênesis 3, bem rapidinho. Gênesis 3, Eva lá com medo, e Deus misericordioso fala então para Eva. Então o Senhor, versículo 14, 15, versículo 15: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente, e este ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar, falando para a serpente. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos de tua gravidez, em meio a dores darás à luz, e o teu desejo será para o teu marido, mas ele te governará. Volta para o capítulo 11. E aí as mulheres só lembram das dores, né? Realmente é algo muito marcante. Mas Deus fez uma promessa de redenção, de reversão da vergonha da mulher, de restauração do modo enganoso que ela caiu, que era justamente dela viria um descendente que pisaria, que humilharia, que destruiria a serpente. Estamos aqui, capítulo 11. E cadê esse descendente? Cadê esse povo escolhido? Já que a corrupção é grande, tão grande, que inclusive em nossa família, Caim, que foi o primeiro filho de Eva, era filho do cão. Lembra? As duas descendências iam guerrear. O filho de Eva pisaria na cabeça da serpente e os filhos da serpente feririam o calcanhar. Então quem é o filho da serpente? Caim, filho de Eva. Mas esse não era o filho de Eva que nós deveríamos esperar. Assim, no capítulo 11, amados, quando nós lemos essa genealogia, como os judeus fariam a leitura, e eles fariam assim: olha, vovô faz parte da descendência prometida, nós fomos a família escolhida para pisar na cabeça da serpente, nós somos o povo escolhido, o povo que Deus separou para trazer a restauração. Nós saberemos que isso será afunilado em Abrão, como os irmãos já adiantaram, né? Mas Deus está dizendo que mesmo em meio às famílias perdidas, Deus não abandona a família que Ele escolheu. Deus não nos abandona, irmãos. Se Deus, de fato, separou a nossa família, Deus não nos abandonou nessa virada de ano. Mesmo que as contas chegaram, mesmo que alguns se desviaram, até pessoas da nossa família se afastaram, mesmo que estejamos sozinhos com nossa parentela, Deus não nos abandonou. Deus está trabalhando como esteve trabalhando em toda a humanidade. Aqui são várias famílias, nações, e Deus está dizendo aqui para o povo de Israel: eu não lhe abandonei. E hoje, irmãos, eu quero que vocês gravem bem isso. Nós devemos estar animados para iniciar esse ano, porque Deus não nos abandonou. Deus usou várias famílias. Olha aqui o encadeamento, desde o Jardim do Éden, desde Noé, desde Abraão, desde Davi, até chegar em Jesus, que foi o plano final, a pessoa final para trazer a salvação para este mundo. E Jesus, veja bem, precisou de todos esses personagens
para que pudesse nascer. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se no passado um parente seu tivesse uma noite de núpcias diferente, um segundo depois, um minuto depois, hoje, possivelmente nós não existiríamos. Para vocês entenderem como Deus está no controle de toda essa história. Como Deus está presente com a nossa família. Como Deus esteve presente para que Jesus pudesse nascer. Aqui não são pessoas ao acaso, e nós não somos pessoas ao acaso. Desse modo, irmãos, eu quero que vocês fiquem maravilhados, fiquem felizes por perceberem justamente o exagero da presença de Deus em toda essa história, em todas essas famílias. Nós falamos até Jesus, mas essa informação de quem foi Jesus, do que ele fez, essa mensagem que Romanos 10 diz que a conversão vem pelo ouvir, o ouvir da palavra de Deus, ela não veio através do som do vento, nem tampouco veio num litro pelo mar. Ela veio através de famílias que se sacrificaram, que deram sua vida, que criaram seus filhos, que foram para outras nações e foram bater lá na sua casa. Olhe, eu tenho uma boa notícia para você. Deus veio redimir a sua família. Olha só, irmãos, que coisa maravilhosa. Você não quer outra informação do que essa? É melhor do que você olhar na sua conta e ver um número verde. É melhor do que você receber uma notícia que passou no concurso. É saber que Deus está aqui. Meu irmão, isso é maravilhoso. E nós precisamos se animar. Precisamos ser encorajados, encorajar o nosso próprio coração para iniciar esse ano, porque Deus está conosco. Não existe inteligência, organização, maldade, crueldade humana que possa impedir o plano de Deus. Nossos planos são falhos. Planejamos emagrecer e não vamos ao nutricionista. Até vamos, mas não obedecemos ao nutricionista. Mas os planos de Deus são maiores que os nossos planos e os nossos desejos. Desse modo, mesmo que teus planos não tenham saído bem no ano passado, mas tenha certeza, o de Deus saiu. O de Deus foi perfeito e vai ser perfeito esse ano. O grande desafio é entender como Deus está agindo através da nossa vida e de nossa família e abraçar esse plano e seguir. E com certeza isso será bem sucedido. Isso será realmente estar no centro da vontade de Deus. Bem, queria eu que a minha família tivesse o grande privilégio de participar da genealogia de Jesus. Seria uma honra. Possivelmente muitos desses que participaram nem souberam. Mas olha, mesmo que não recebemos tão grande privilégio, mas Deus trouxe a tua família para cá. Deus está usando a tua família. Deus está usando a tua família na sua casa, lhe dando amor para aqueles que não têm amor, lhe dando perseverança para continuar fazendo bem, mesmo quando a situação diz para não fazer, a ser honesto com tua vizinhança. Então, veja, irmãos, e fiquem alegres pela presença de Deus. Então, mesmo que o mundo, políticos, falaremos mais sobre isso, pessoas aqui de um Marizal com condições se organizem para prejudicar as nossas famílias e tentar impedir o plano de Deus, não vai dar certo. Deus no final vai conseguir. No final, Deus vai ser vitorioso. No final, Deus vai continuar conosco. Por isso, anime-se para começar esse ano. Tire essa cara pesada, balance seu corpo, bota uma folha nova ali na sua agenda. Anime-se, porque Deus está contigo. Olhe, irmãos, agora
para a nossa igreja, olhe para olhe para o outro irmão, veja a cara e do outro irmão. Aqui não são só CPF, não. A gente não é IBGE, nem Receita Federal para querer saber documento de ninguém, não. Aqui são pessoas, são famílias, são almas eternas. E o que eu quero que vocês olhem para os outros? Não é para ficar achando defeito e espinha, não. É para que vocês saibam que Deus está aqui. Porque ninguém estaria aqui se não fosse Deus. A gente estaria em qualquer outro canto, qualquer outro lugar, fazendo qualquer outra coisa, até mesmo destruindo a própria vida. Mas aqui não seria o canto de se estar. Por isso que eu estou pedindo para vocês olharem um para o outro e se alegrar e ver Deus no irmão. Lembra, Deus fez o homem à imagem e semelhança de Deus. Então, não é que nós somos a facezinha de Deus, não é isso. Mas Deus colocou o valor eterno dele na gente. Não colocou num cachorro, num gato, num hamster, num papagaio. Deus colocou na gente. E além disso, Deus fez todo esse encadeamento de famílias para salvar a gente. Então, quando vocês olham um para o outro, vocês estão quase vendo Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Por quê? O ano passou e está aqui os irmãos. Oh, glória! Mesmo com tanta dificuldade, está aqui os irmãos. Vamos iniciar um ano bem sucedido, porque Deus está conosco. Nem tudo, irmãos, está perdido. Tão poucas famílias estão servindo a Deus, não é verdade? Mas Deus preserva os seus. A gente queria que um primo não tivesse saído da igreja, que um amigo nosso continuasse e até se tornasse missionário. Nós queríamos muito, mas preste atenção como Deus está agindo. Deus tem preservado os seus, tem restaurado aqui e acolá, mesmo que muitos se percam, mas Deus continua agindo, pouquinho em pouquinho. Então, quero que vocês valorizem isso, inclusive com nós mesmos, com as nossas famílias, olhando uns para os outros. Olha, o irmão Lucas, o irmão Edson. O irmão Edson está aqui há mais de 20 anos. A gente já está acostumado com ele. A irmã Leila está aqui há mais... Não, irmãos, é bênção. Olha, o pastor está aí, é casado 40 anos com Marineide. É bênção, irmão. Não abandonou a esposa, está na igreja, é bênção. Isso mostra o quê? Que o pastor William, que o irmão Edson é diferenciado? Não, é que eles têm Deus. É isso, irmãos. Se eles não tivessem Deus, eles não estariam aqui e as famílias deles tinham acabado, tinham se destruído, porque nós somos pecadores, irmãos. Olha aqui quantas famílias boas, bem educadas. Noé começou um lar totalmente novo. Ele não foi para o mato, não. Ele foi para um mundo novo, onde os filhos dele viu o mundo ser todo destruído. O que aconteceu? O mundo se corrompeu. Mas nós precisamos perceber essa presença de Deus para continuar vivendo cada ano. Lembre-se, essa genealogia ela está dizendo o quê? Que Deus preserva, que Deus recomeça. Mesmo que tua família esteja totalmente destruída, Deus tem poder de recomeçar. Perdi tudo, o milho, né? Mas não temas, o inverno está chegando. Não temos a cidade de Marizal para Cristo, certo? Não temos. Se a gente tiver 10% de um Marizal, crente é muito. Não temos. A gente vai se desesperar por causa disso? Não. Olhe para os crentes que existem, mas são tão poucos. Tem muitas igrejas, mas ainda assim deveria ser mais, tendo em vista toda a evangelização, todo o trabalho. Mas olhe quantas famílias Deus restaurou e está restaurando.
Olhe que Deus, ele não saiu de um Marizal. Se Deus tivesse saído de um Marizal, não tinha um crente aqui. Ia ser uma cidade entregue ao inferno. Mas se tiver um crente, Deus está aqui. E isso faz com que a gente encare esse ano. Deus está do nosso lado, irmãos. Deus está nessas famílias. Não olhe para a oposição, não. Faça como Davi. É o Deus dos exércitos que está conosco. Mesmo que tenhamos muitas famílias disfuncionais em um Marizal, aqui na igreja, mas lembre-se, nós temos famílias restauradas aqui na igreja. Minha família deveria, pastor, ser muito melhor. Vou pegar aqui um irmão, Janildo, para vocês aprenderem o nome dele. Janildo deveria ser isso, aquele, papapá. Agora imagine Janildo no mundo. Podia ser que ele nem tivesse vivo. Então temos que dar graça pela vida de Janildo. E pela vida dos irmãos que estão aqui. No mundo, gente, é uma desgraça, é um desespero. As pessoas estão se dopando de remédio para poder sobreviver. As pessoas estão tão ressacadas dessa realidade que elas estão se enfiando em todo tipo de vício para poder viver um dia a cada do outro. Nós temos famílias com problemas aqui? Temos. Mas temos famílias que foram abençoadas e estão sendo restauradas. Isso mostra o quê? A presença de Deus. E se Deus está conosco, esse ano é um ano que nós temos tudo para servir a Ele e para melhorar a nossa família. Amém? Mas não acabou não. Mesmo que tenhamos essas muitas famílias, lembre-se, essas muitas famílias têm dado a presença de Deus aqui em um Marizal. Olhe como, por exemplo, na saúde, nós temos irmãos crentes que fazem a diferença na saúde sendo sensíveis, sendo proativos, sendo caridosos, sendo realmente humanos, não lidando como máquinas. Nós temos irmãos aqui que no serviço, qualquer serviço que seja, são pessoas honestas, que não roubam no serviço, que apenas elas sabem, mas que também cobram preços justos, não explorando, não realmente roubando os outros. Temos famílias, irmãos, que mesmo com bens que elas têm, seja escasso ou não, elas estão abençoando. Isso é o quê? É presença de Deus, irmãos. Misericórdia não é um dom humano, não. É um fruto do Espírito, é algo de Deus. Desse modo, Deus está aqui. Deus está com essa igreja. Deus está com vocês. Toda a bondade que vocês têm é de Deus. E se Deus está com vocês, a gente tem tudo para encarar esse ano. A gente tem tudo para caminhar esse ano em serviço a Deus. Podemos citar outros exemplos, mas nós sabemos que cada família aqui faz a diferença, seja pouco ou no muito, em um Marizal. Isso mostra a presença de Deus. Temos a tradição familiar, certo? Como uma marca da presença de Deus. Algumas famílias têm um costume de não comer manga com leite, não vou entrar nesse mérito. Algumas outras famílias guardam hábitos, mas veja que através dessas famílias, Deus trouxe um hábito muito importante para as nossas famílias. É vir para a igreja no domingo? Não somente isso. Nós temos o testemunho aqui da irmã Rosimar, que trouxe, na verdade, e ainda traz toda a família dela para a igreja.
um hábito que ela passou para seus filhos e filhas. Mas não é somente vir para a igreja, e isso é fabuloso, é todo o relacionamento que nós temos com Deus durante a semana. E esses hábitos, irmãos, é fruto da presença de Deus que foi passando de geração para geração até chegar-se aqui. O que o mundo quer é justamente quebrar esses hábitos. E quebrando esses hábitos, eles realmente desejam não uma mudança de comportamento, eles querem que o nosso coração esteja longe da presença do Senhor. Mas lembre-se que Deus está conosco e esses hábitos, a perseverança desses hábitos mostram o quê? A presença de Deus. Qual é o sentido de você separar a sua renda? Qual é o sentido de você se ajoelhar para orar por alguém que alguns dizem que nem existem? Qual é o sentido de você pedir perdão para uma pessoa que, inclusive, cometeu pecados contra você? Não existe se Deus não estivesse aqui. Mas tudo isso só faz sentido e continua realmente acontecendo porque Deus está conosco. E se Deus está conosco, se estamos fazendo isso, se os irmãos estão fazendo isso, a gente tem tudo, irmãos, para iniciar esse ano servindo a Deus. Nesse novo ano, já que nós temos a presença de Deus, vamos fazer um compromisso? Vamos fazer um compromisso de aumentar a nossa família? Bora? Não é bom? Não é bom todos os irmãos aqui, não é? A gente não ama uns aos outros, a gente não se alegra, não é? A gente dá um abraço, a gente lava a alma em ver o irmão que Deus abençoou, que Deus salvou. Que tal a gente aumentar essa família? Que tal a gente aumentar essa árvore, estender assim por vários quilômetros? Sabe como é que a gente aumenta essa árvore? Levando a presença de Deus às outras famílias. Se relacionando com elas, mostrando Deus em nossas vidas e falando uma mensagem bem simples. A humanidade se afastou de Deus e, consequentemente, ela vive morrendo. É uma aparente contradição. E como é que nós resolvemos isso? Como é que nós voltamos para a presença de Deus? Através de Jesus Cristo, através da morte e ressurreição de Jesus Cristo, crendo que Ele pagou os nossos pecados e voltando arrependido, se rendendo a Ele, renomeando o nosso status, a nossa reputação, renomeando os nossos propósitos, colocando toda a nossa vida diante dEle. E aí, à medida que nós se relacionamos com essa pessoa, mostramos o caráter, os atributos de Deus, bondade, amor, misericórdia. As pessoas cada vez mais entenderão essa mensagem para que juntos possamos fazer parte da família de Deus. Mas vamos fazer esse compromisso? Esse ano, 2026, eu quero ser luz para uma família, para 2 famílias, para 3 famílias, para quantas famílias vocês quiserem. Mas pelo menos vamos fazer o compromisso. Vamos aumentar a família? Amém? Deixa eu dar um testemunho aqui. Mas vou dar o testemunho. A minha avó era bem pobre, mas pobre mesmo, de ter que morar arrendado no terreno dos outros, né? Trabalhar no terreno para poder se sustentar. Tão pobre que meus tios passaram fome, muita fome. Morreram muitos dos meus tios. Mas a minha avó, principalmente depois que ela se converteu, ela ajudou as pessoas lá da cidade, da comunidade rural dela, as irmãs dela que eram mais pobres, ninguém que vinha na casa dela e se tivesse comida passava fome.
Como é que uma pessoa que não tem nada divide a comida? Muita gente escapou com o pouco que ela tinha. Como? Como é que ela fez isso? Ela não era doida, não? Minha avó teve 22 filhos, criou 14, 12 envelheceram. Fora ela, meu avô, imagine os outros agregados na casa dela para comer. Numa época que não existia supermercado, Bolsa Família, não existia nada. O que tinha era a roça, dura e crua. Então, meus irmãos, como é que ela fez isso? Veja, a minha avó, uma pessoa analfabeta, pobre e com nenhuma reputação de família insignificante, transformou muitas vidas e outras cidades. Fazendo um gesto simples, dividia o pouco que tinha. Por que eu estou falando disso? Esse ano é um ano de eleição. Vamos falar muito em todo ano sobre isso, viu? Preparem os corações. A gente tem que falar porque esse ano o diabo vai tentar destruir o relacionamento da gente por causa de política e a gente vai falar muito sobre isso, mas vamos falar um pouquinho agora. A gente acha que é só os grandes que mudam o mundo. Presidente, um juiz. Realmente eles têm muito poder. Mas nós não podemos esquecer que Deus usa, além deles, pequenas famílias. Pequeníssimas famílias, desprezadas, até invisíveis. Lembra quem era Ruth? Ruth era uma moabita. Ela foi ancestral do rei Davi, ancestral de Jesus. Quem era Maria? Uma adolescente virgem. E quem são vocês? Família de Deus. Então não se sabotem, irmãos, porque Deus está conosco e esse ano nós podemos servir a Ele de maneira incrível. Podemos mudar muita coisa com gestos pequenos, grandes, mas que mostram Deus em nossa vida, em nosso relacionamento, no emprego, no estudo, nas nossas palavras, no nosso relacionamento com a internet. Então não despreze o poder que a família tem, o poder que Deus tem nas famílias. Deixa eu lhe contar um outro testemunho. Um certo homem, numa igreja muito grande, muito pomposa, queria realmente ter o prazer de ensinar na escola dominical, mas aquela igreja havia professores bons, refinados, era bem abastecida, era uma igreja grande, uma igreja bem abastecida. E aí, ele chegou para o pastor e disse assim: pastor, eu queria ensinar na EBD. Aí o pastor: já está lotado, não tem como você ensinar na EBD. Já tem professor até na fila de espera. Aí o homem ficou angustiado, ele realmente queria ensinar na escola bíblica. Ele sentiu de Deus. Aí ele foi andar no bairro dele e viu 3 meninos jogando na lama. Aí ele olhou para aqueles meninos, pronto, tá aí minha sala dominical. Pegou aqueles 3 meninos, levou para a casa dele, deu um lanche e começou a ensinar a Bíblia, ensinar coisas da vida, ensinar conteúdo até da escola desses meninos. Começou a ajudar esses meninos, fazer Cristo nesses meninos, e esses 3 meninos cresceram. Esses 3 meninos, um se tornou pastor, e vocês sabem a influência que um bom pastor tem. O segundo se tornou juiz, e o terceiro se tornou um presidente.
meninos insignificantes. Mas a vida e a bondade e realmente a convicção da presença de Deus para o serviço a Deus mudaram o mundo, com pessoas que ninguém esperava. Nesse ano de 2026, anime-se. Anime-se. Ter a preguiça, o desânimo. Lembre-se, Deus está aqui. Vamos orar. Bendito Deus, amado Pai, santo e maravilhoso, o Senhor que faz os recomeços, o Senhor que não abandona a nossa família, que preserva a Tua palavra em nossos corações, que transforma a vida. Pedimos, Pai, que o Senhor haja nas famílias da nossa igreja e de todos aqueles que nós conhecemos, que nesse ano 2026 seja um ano realmente que nos derramemos diante de Ti com coragem, sabendo que o Senhor está conosco, recomeçando toda essa história, Pai. Pedimos que o Senhor haja através de nós, que o Senhor opere maravilhas, providência, que o Senhor seja com a nossa boca, que o Senhor seja com as nossas ideias, clareie para que nós tenhamos realmente ideias que beneficiem a nossa comunidade, mas que principalmente que sejamos luz e sal em meio a esse mundo. Em nome de Teu Filho Jesus, peço, Pai, que tudo isso que nós pensamos seja realmente enfincado em nossos corações. Amém.